que deveria ser um sábado de superação na Ponte do Esqueleto se transformou em uma das tragédias mais perturbadoras já registradas em vídeo no Brasil. Uma jovem de 21 anos, empurrada para a morte, enquanto a corda que deveria salvar sua vida continuava perfeitamente enrolada no chão. Como três instrutores esquecem a única regra do esporte. E onde foi parar a câmera GoPro que a vítima usava no momento do salto, que desapareceu misteriosamente antes da polícia chegar? Hoje nós vamos dissecar cada segundo desse vídeo, o sumiço de provas no local e o jogo de empurra-empurra do governo que permitiu que um mercado clandestino fizesse mais uma vítima. O Brasil inteiro foi paralisado por uma tela de celular. Na manhã de um sábado, dia 13, um vídeo perturbador começou a se espalhar pelas redes sociais com uma velocidade assustadora. As imagens, gravadas por testemunhas oculares, não mostravam um filme de ficção ou um truque de câmera. Elas registraram em tempo real os últimos segundos de vida de uma jovem que buscava apenas a emoção de um esporte radical. A queda livre de 40 metros de altura, uma distância brutal, o equivalente a despencar do topo de um prédio de quase 13 andares. O impacto, o silêncio que se seguiu, quebrado apenas pelos gritos de desespero de quem assistia à cena dizendo: "Acorda e gente acorda". A vítima dessa tragédia que chocou o país era Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, uma jovem de apenas 21 anos, natural da cidade de Jandira, na Grande São Paulo. Maria Eduarda não era uma aventureira sem instrução. Ela tinha formação em educação física e gestão esportiva, e suas redes sociais eram um reflexo exato de quem ela era. Uma pessoa apaixonada por atividades ao ar livre, pelo contato com a natureza e uma torcedora dedicada do Santos Futebol Clube. Ela conhecia o corpo, o movimento e o ambiente esportivo. Naquele dia, horas antes de caminhar para a beirada da plataforma de salto, ela publicou fotos no local. Mostrou aos seus seguidores as pulseiras de identificação que davam acesso ao evento e, com o bom humor que lhe era característico, fez uma brincadeira sobre a situação. Em uma de suas postagens, ela escreveu: "Quem foi o doido que deixou eu vir pular de uma ponte?" Uma frase inocente que, horas depois, ganharia um contorno de ironia sombria e extremamente dolorosa. Para entender a dimensão e a gravidade desse desastre, precisamos olhar para o cenário onde ele ocorreu. O palco dessa tragédia é conhecido na região como a Ponte do Esqueleto. Localizada na zona rural, bem na divisa entre os municípios de Limeira e Cordeirópolis, no interior de São Paulo, a aproximadamente 150 quilômetros da capital paulista. A estrutura é um colosso arquitetônico. Com 40 metros de altura, a ponte pertencia a um trecho que nunca foi totalmente implantado da antiga rede ferroviária federal. Ela está completamente desativada para o tráfego há cerca de 30 anos. Abandonada e no interior de propriedades particulares, a Ponte do Esqueleto se transformou, ao longo das décadas, em um ímã para praticantes de esportes de aventura, trilheiros e ciclistas. Mas esse colosso esquecido escondia um histórico sombrio que vinha sendo ignorado pelas autoridades. A tragédia de Maria Eduarda não foi um evento isolado. A ponte já era uma bomba relógio anunciada. Apenas pouco tempo antes, em abril de 2024, uma ciclista de 39 anos, identificada como Kelly Stephanie de Oliveira Alves, morreu após se desequilibrar na mureta baixa e cair da mesma estrutura. O perigo não parou por aí. Em agosto de 2025, duas mulheres também caíram da ponte e ficaram gravemente feridas. Três acidentes gravíssimos, acumulando mortes e feridos em um curto espaço de tempo. E, no entanto, a estrutura continuava de pé, de fácil acesso, atraindo visitantes frequentemente todos os finais de semana. Foi exatamente nesse cenário de omissão e riscos conhecidos que um mercado paralelo e altamente lucrativo encontrou terreno perfeito para operar.
Naquele sábado trágico, o evento de Hope Jump não foi apenas uma reunião de amigos dispostos a pular de uma ponte. Tratava-se de uma verdadeira operação. Os ingressos para realizar o salto eram anunciados abertamente nas redes sociais pelo valor de R$ 180 por pessoa. E a demanda era alta. Mesmo sem a permissão legal para o uso daquele espaço, a atividade organizada naquele final de semana reuniu cerca de 100 participantes no local. Para que você tenha noção, só esse pequeno grupo reunido em um único dia movimentou cerca de R$ 18.000. Tudo isso operando na total clandestinidade. Eram dezenas de pessoas dispostas a pagar e a confiar o seu bem mais precioso, a própria vida, a supostos profissionais. Mas quem eram de fato os responsáveis por essa operação? Os homens que aparecem no vídeo carregando a jovem até a beirada vestiam camisetas com nomes que passavam autoridade, Entre Cordas e Ikfuei. À primeira vista, para um cliente, parecia uma estrutura profissional. Porém, a polícia revelou uma realidade muito mais frágil e assustadora. Esses nomes não pertenciam a empresas oficiais consolidadas por trás daquela operação. Eram, na verdade, grupos informais de praticantes do esporte que se conheceram e, há cerca de apenas um ano, passaram a promover esses eventos em vários destinos. Analisando a fundo toda essa engrenagem que a gente percebe o quanto cada detalhe desse caso importa. Se acompanhar essa investigação está te fazendo enxergar os fatos de outra perspectiva, aproveite este momento para se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso é fundamental para que você continue recebendo as próximas histórias e mantendo os olhos bem abertos. Mais adiante, eu também quero muito ler o seu comentário para que possamos ouvir a sua opinião, com todo o respeito necessário sobre tudo o que aconteceu. E aqui chegamos ao grande ponto de interrogação que chocou o país. Uma jovem com conhecimento esportivo e a vida inteira pela frente. Uma estrutura imensa, abandonada pelo poder público, com um histórico sangrento. Um grupo operando e lucrando alto, reunindo centenas de pessoas à beira de um abismo letal. Como isso aconteceu exatamente? Essa empresa informal tinha autorização legal para estar ali fazendo isso? Como 3 instrutores que deveriam garantir a vida de um cliente, esquecem completamente a regra primária e empurram uma jovem para o vazio absoluto? É o que vamos destrinchar e investigar a fundo a partir de agora, para entender a anatomia desse desastre e como uma vida foi ceifada em plena luz do dia. Primeiro precisamos entender a mecânica daquilo que estava sendo vendido ao público. O esporte que Maria Eduarda foi praticar não era o famoso bungee jump, onde uma corda elástica faz a pessoa despencar e quicar repetidas vezes para cima e para baixo. O que estava montado na ponte do esqueleto era uma operação de rope jump, ou salto em pêndulo. Trata-se de uma modalidade de risco extremo que utiliza cordas estáticas, completamente sem elasticidade. O objetivo do equipamento é interromper a queda livre de forma controlada e fazer o corpo do praticante balançar de um lado para o outro, exatamente como um pêndulo humano gigante. Na aviação comercial, um piloto não decola um avião sem que o copiloto confirme um rigoroso checklist de segurança. Nos esportes extremos sérios, a regra é exatamente a mesma. Justamente por ser um esporte onde a margem para erro é o zero absoluto, as empresas profissionais operam sob uma autorregulação inflexível. No Brasil, não existe um órgão governamental que emita uma licença exclusiva para esse tipo de esporte. No entanto, as operações idôneas seguem padrões rígidos da ABNT, exigem corpo técnico certificado, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ. E, acima de tudo, operam com checklists cruzados. Isso significa que mais de um instrutor tem a obrigação de verificar detalhadamente os equipamentos presos ao praticante antes de sequer pensar em autorizar a queda. Mas, na beira daquele abismo de 40 metros,
toda essa teia de segurança e profissionalismo era apenas uma ilusão. O grupo que operava na ponte não possuía nenhum tipo de autorização legal para realizar saltos naquela região. O momento exato em que a ilusão desmoronou foi gravado em vídeo por testemunhas oculares, transformando-se na prova definitiva de uma quebra de protocolo fatal. As imagens que circulam nas redes sociais mostram a jovem sendo carregada por 3 funcionários até a extremidade da plataforma de salto. O que choca os investigadores, os peritos e qualquer pessoa que assista à cena é a simplicidade absurda e letal do erro. Um cliente em que estava na fila, aguardando para ser o próximo a pular, relatou à polícia um detalhe perturbador. Os funcionários que operavam o salto simplesmente ignoraram a conferência padrão na vez de Maria Eduarda. Não houve checagem dupla. Não houve verificação de segurança. A corda grossa, o equipamento primário e vital, que deveria ter sido conectado ao corpo da jovem para segurar o impacto, foi esquecida. Ela permaneceu intocada, enrolada no chão da estrutura de salto, enquanto a vítima era posicionada para a morte. Nas imagens, a jovem é impulsionada para a frente e despenca. Logo após o corpo dela cruzar a linha da plataforma rumo ao vazio de 40 metros, o silêncio da queda é rasgado pelo desespero de quem percebeu o erro quando já era impossível voltar atrás. Ouvem-se gritos cortantes de testemunhas dizendo: "Acorda!". Como 3 homens adultos, cobrando ingressos e autodenominados instrutores de um esporte de alto risco, cometem um erro tão amador. Imediatamente após a constatação do óbito pelas equipes de resgate, 3 homens foram presos e autuados em flagrante. Luiz, de 32 anos, Vitor, de 27 anos, e Mike, de 42 anos. Se as imagens já eram revoltantes, o que aconteceu na delegacia elevou o tom da tragédia. Em depoimento oficial à Polícia Civil, as respostas dadas pelos responsáveis foram quase tão chocantes quanto a própria queda. Os 3 instrutores não souberam explicar o motivo do erro. A delegada responsável pelo inquérito revelou que os homens se mostraram desnorteados durante o interrogatório. Em uma demonstração sombria de desorganização, eles alegaram não se recordar de quem era a obrigação de conectar a corda de proteção. Nem souberam explicar o porquê de a fiscalização final não ter sido realizada antes de lançarem a vítima. O advogado de defesa chegou a classificar o evento como uma triste fatalidade, afirmando que os clientes atuavam há anos sem problemas. Mas a investigação criminal é feita de provas materiais, e a Polícia Civil esbarrou em um mistério que adiciona uma camada ainda mais densa de suspeita a essa história. De acordo com o boletim de ocorrência, Maria Eduarda portava uma câmera do tipo GoPro acoplada a ela no momento exato do salto. Esse equipamento teria registrado não apenas a perspectiva aterradora da queda, mas também tudo o que foi dito, combinado e negligenciado naqueles segundos cruciais na plataforma. No entanto, durante as buscas na cena da tragédia, a câmera que poderia ser a testemunha silenciosa mais importante do caso simplesmente não foi encontrada. O equipamento sumiu sem deixar rastros. O desaparecimento da câmera é apenas a ponta de um iceberg jurídico e estrutural que começou a emergir nas horas seguintes à tragédia. Com 3 instrutores presos, incapazes de explicar o inexplicável, a justiça precisava dar um nome ao que havia acontecido naquela plataforma. E a tipificação escolhida pela Polícia Civil muda completamente o peso da história. Os 3 homens não foram indiciados por um simples acidente de percurso, mas sim por homicídio com dolo eventual. Na prática da lei brasileira, isso significa que a pessoa pode até não ter a intenção direta e premeditada de tirar uma vida, mas através de suas ações ou omissões, ela assume o risco de matar. Para que você entenda a gravidade, é o mesmo princípio aplicado a um motorista que decide dirigir completamente embriagado
a 150 quilômetros por hora em uma via urbana. Ele pode não sair de casa querendo atropelar alguém, mas sabe que sua atitude pode ser letal. Para a tia delegada responsável pelo caso, a lógica na ponte do esqueleto foi exatamente a mesma. Ao simplesmente pularem a etapa de checagem da corda, a única barreira entre a vida e a morte a 40 metros de altura, os instrutores assumiram o risco de produzir um resultado trágico. Com o avanço do inquérito e a conclusão dos laudos periciais, os três poderão ser formalmente denunciados e responder criminalmente pela morte de Maria Eduarda. Mas enquanto a responsabilidade criminal recai sobre os homens que empurraram a jovem, uma segunda investigação, muito mais ampla e revoltante, começou a apontar os holofotes para o próprio Estado. Como uma ponte de 40 metros de altura, com um histórico manchado de sangue, permanece aberta como um parque de diversões clandestino. A resposta é um clássico jogo de empurra-empurra da burocracia brasileira. A ponte do esqueleto é legalmente de responsabilidade do governo federal. Segundo o Ministério da Gestão, o local faz parte do patrimônio da extinta Rede Ferroviária Federal, a RFF-SA. A Secretaria do Patrimônio da União, a SPU, se defendeu em nota oficial, afirmando que nunca autorizou qualquer tipo de atividade esportiva ali. Eles detalharam que a transferência patrimonial da ponte para a superintendência da SPU só foi finalizada recentemente, em março de 2026, e que desde 2024 já vinham pedindo apoio às prefeituras locais para bloquear o acesso ao colosso de concreto. Por outro lado, a Prefeitura de Limeira decidiu não aceitar a justificativa e partiu para o ataque. A administração municipal anunciou que vai processar o governo federal, a União, por omissão. O argumento do município é contundente. A Prefeitura e a Câmara Municipal alegam que já haviam enviado diversos ofícios aos órgãos federais cobrando medidas básicas de segurança, manutenção e controle de acesso àquela área. Afinal, os riscos da ponte não eram um segredo. Eles eram conhecidos há anos, com acidentes graves se acumulando, mas nenhuma providência concreta foi tomada pelo dono da estrutura. Nas palavras do próprio prefeito de Limeira, a continuidade dessa omissão federal tornou-se insustentável e inaceitável, resultando em mais uma tragédia trágica para a cidade. Enquanto os políticos trocam notas oficiais e ameaças de processos judiciais, uma verdade ainda mais dura se escancara para a depopulação. A falha não está apenas em um pedaço de concreto abandonado, mas na forma como o Brasil lida com a vida humana em atividades de risco. No nosso país, esportes extremos como o rope jump simplesmente não possuem uma regulamentação governamental ou um órgão central próprio que dite as regras. Tudo funciona na base da autorregulação. Basicamente, empresas sérias seguem normas da ABNT por conta própria. Mas, na prática, qualquer grupo de pessoas pode comprar cordas, ir para uma estrutura abandonada, criar um nome fantasia no Instagram, cobrar R$ 180 e operar sem que nenhum fiscal do governo bata à porta para verificar a qualificação técnica de quem está ali segurando as vidas. Na manhã de domingo, dia 14, enquanto o país ainda tentava digerir as imagens que circulavam nas redes, o corpo de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas foi velado e enterrado no cemitério municipal de Jandira, sua cidade natal. Ela tinha apenas 21 anos, formação em educação física e um futuro inteiro pela frente, que foi interrompido não por uma fatalidade inevitável, mas por uma sucessão de falhas humanas e sistêmicas absurdas. Nós temos uma estrutura federal gigantesca e mortífera, abandonada por décadas. Temos ofícios de segurança ignorados em gavetas públicas. Temos um mercado que lucra na clandestinidade sem fiscalização. E temos 3 homens que operavam sem licença, pulando a regra número 1 da sobrevivência, além de uma câmera com as provas cruciais que desapareceu como fumaça. A missão deste canal não é dar a sentença final,
O nosso papel é organizar e expor os fatos nus e crus para que você não seja manipulado por manchetes rasas. Diante de todas essas evidências, de quem é a verdadeira culpa pelo que aconteceu com Maria Eduarda? O peso maior está na negligência imperdoável dos instrutores ou na omissão de um Estado que permitiu que o cenário do desastre continuasse de portas abertas. Os comentários estão abertos. Abra os olhos, tire sua própria conclusão e deixe a sua opinião aqui embaixo.